Olá, cabeça pensante, mente fervilhante, aqui professor Hernandes, nós vamos falar hoje sobre Leminski. Leminski. Chega o coração fala mais alto. Nós escolhemos um poema aqui para falar um pouquinho sobre Paulo Leminski. Ele é um poeta curitibano, paranaense, obviamente, brasileiro por consequência, e que a gente tem a indicação desse lindo livro dele aqui, ó. Toda a poesia de Paulo Leminski, olha só que maravilha isso aqui. Tem um poema que ele começa com o primeiro verso que é Hesitei horas. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês virem o poema. O livro em si tem no início de cada parte. Você tem ali qual é o livro que está associado a ele. Então você tem 40 cliques em Curitiba, que é de 1976, Caprichos e Relaxos, Distraídos Venceremos, que são os títulos dos livros dele. Nesse livro aqui do Toda a Poesia, você tem toda a obra do Paulo Leminski maravilhosamente na sua mão. Muito bem, e o poema diz o seguinte: hesitei horas antes de matar o bicho, afinal era um bicho como eu, com direitos, com deveres e, sobretudo, incapaz de matar um bicho, como eu. Grande Paulo Leminski. Olha só essa estrutura, primeiramente poética. O Paulo Leminski ele é muito conhecido pelos haikais dele. Esse caso não é um haikai, porque o haikai ele tem 3 versos. Tá? Esses 3 versos ele tem uma estrutura lógica proposicional, né, de você estruturar a primeira e a segunda frase e o primeiro e o segundo verso, para trazer uma relação entre eles, lógica, e o último verso que é como um fechamento, uma conclusão daquelas 2 proposições iniciais. Essa é uma estrutura de haikai quando a gente pensa que é a forma mais famosa que o Paulo Leminski utiliza. Agora, quando a gente vê nesse poema, a gente tem ausência de rimas, né? Você tem lá, hesitei horas antes de matar o bicho. Você não tem rima entre o primeiro e o segundo verso. Você tem, era afinal um bicho como eu, com direitos, com deveres. Uma linguagem simples, coloquial. Isso é característico da obra do Paulo Leminski. Uma mensagem reflexiva de cunho social. De novo, hesitei horas antes de matar o bicho. Até aqui parece que não é relacionado a um elemento social, parece que é só uma relação de caça e caçador. Afinal, era um bicho como eu. E aí aqui você tem um reconhecimento do homem enquanto bicho, enquanto animal. Então você tem o homem colocado numa condição animalesca. Era um bicho como eu, com direitos e com deveres. Opa! Aí aqui ele já começa a falar sobre o aspecto da cidadania, de como se estrutura a cidadania em uma obra. E, sobretudo, incapaz de matar um bicho, como eu. Então, ele hesita horas antes de matar um bicho, que na verdade reconhece como um ser humano. Na verdade não é um bicho, é um ser humano. Aqui tem um diálogo direto, tematicamente falando, com um poema do Manuel Bandeira, que se chama O Bicho. O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então você tem de novo uma situação subhumana, no caso do Manuel Bandeira. Uma condição de reconhecimento de um ser humano no outro. Então, através de palavras simples, ele traz uma temática reflexiva. É muito importante para a gente poder compreender o contexto do Paulo Leminski, que é um poeta que está ligado à contemporaneidade, década de 70, 80 e 90, ali mais ou menos, né? E você tem a relação de o quanto o ser humano reifica o outro. Atenção a essa palavra, esse conceito. Reificar é ver o outro como objeto. E isso é uma temática social muito importante que a gente pode pensar desde a escravidão até os dias atuais. A reificação, a objetificação do ser humano, tratá-lo como mercadoria, tratá-lo como valor de exploração, seja sexual, seja de trabalho, entre outros elementos que estão aqui. Ele reconhece
a cidadania, a forma como o ser humano vive em sociedade. Então, independente de quem ele seja, se ele é avesso, se ele é contrário, se ele é de classes sociais diferentes, se ele está numa condição animalesca, se ele não está, ele é ser humano, ele tem direitos, ele tem deveres como eu tenho. Então, da mesma maneira que ele não me mataria, eu também não posso matá-lo. Né? Essa incapacidade de matar o outro é porque vê-se no outro. E a gente tem uma relação de simbiose, de respeito, de altruísmo. O que é altruísmo? Então, dois conceitos aqui interessantes para vocês nesse vídeo, hein? Reificação e altruísmo. Reificação, ver o outro como objeto, você pode usar isso na sua redação e também na leitura de obras. Também o altruísmo. O que é altruísmo? É altruísme. Ai, velho, eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso de francês. Olha só, presta bem atenção em mim aqui. Altruísmo é o outroísmo, certo? É um conceito que surge com o positivismo, e esse altruísmo é você pensar no outro, é abrir mão de si mesmo, é o contrário do egoísmo. Você tem o outroísmo, altruísmo, na verdade, com L. Então, essa dinâmica social, né, de reconhecer-se no outro, de colocar o outro também em primeiro plano, é uma discussão que a gente tem nesse poema aqui. De novo, só para a gente finalizar, porque de maneira simples ele traz uma reflexão sobre o quanto às vezes a gente alimenta o nosso ódio em detrimento do outro, quando na verdade o outro ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então a gente pensa, até discutir aqui a ideia de liberdade a partir desse poema, porque você trouxe uma relação de expressão do que eu penso através da recepção do que o outro pensa. A minha liberdade vai até onde a do outro vai. Né? O momento que eu ultrapasso essa liberdade do outro e a minha, acaba havendo violência nisso. Lembre-se disso, né? E é muito importante para a gente pensar no conceito de cidadania, tendo eleição ou não tendo eleição, tendo discussão ou não tendo discussão. A gente não pode violentar o direito do outro, porque senão a gente está agindo contra a lei, inclusive princípios éticos e por aí vai. Olha onde que o Paulo Leminski nos leva com esse poema, que a gente vai ler a última vez, e aí finalizamos por aqui o nosso recreio de português. Eu vou criar um novo quadro aqui, que é Recreio de Português. Esse é o primeiro vídeo da série. O que é o recreio de português? Só pra gente deixar claro. É um recreio, é uma recreação, é só uma reflexão, é só uma brincadeira com as palavras, mas que você aprende português, você está estudando. Então o recreio de português, ao invés dele aproveitar só para ficar brincando, ele brinca com o estudo. Então você está de recreio ou você está estudando? Não interessa, é só uma recreação. Vamos lá! Hesitei horas antes de matar o bicho. Afinal, era um bicho como eu, com direitos, com deveres e, sobretudo, incapaz de matar outro bicho, como eu. Então, olha como a mistura entre o eu lírico e o outro ocorre quando os dois entram numa sintonia. E, sobretudo, e acima de todas as coisas que possam nos diferenciar, nós somos incapazes de matar um ao outro. Tanto eu quanto o bicho em relação a mim. É isso aí, seres humanos, cabeças pensantes. Esse foi o Recreio de Português, que a ideia é ter um vídeo com menos de 10 minutos para você poder aprender um pouquinho de língua portuguesa sem que isso seja um peso na sua vida. Falamos hoje de Paulo Leminski, poeta essencial para o PAS da UEM, para o vestibular da UEM, para a sua vida e para você, paranaense, curitibano, brasileiro e também cidadão do mundo. Ora, por que não? Paulo Leminski leva a gente a refletir através da arte poética, através das palavras. Um forte abraço para vocês, até mais, beijo, tchau! Yeah!